Bem-vindo, irmãos. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre as novas teologias. Nos últimos tempos, vai surgindo novos conhecimentos. Glória a Deus por isso. Mas também vai sendo introduzidos alguns ensinos que são meio que duvidosos ou meio controversos. Eu quero que hoje nós venhamos refletir sobre dízimo. Um grupo de pessoas chegou e falou assim: olha, dízimo é só para Israel, é uma obrigação para os judeus, é da lei e é só do Antigo Testamento. O pessoal do Novo Testamento não tem que cumprir essa lei, não tem que cumprir essa obrigação. Tudo bem? Eu acho que é um direito que cada um tem. Mas primeiro nós temos que saber o que a Bíblia realmente de fato diz sobre isso. Respeitando todos os meus colegas no YouTube que colocam vídeos sobre esse assunto, eu quero dar uma visão sobre isso. Então venha comigo para mais um episódio. Não está na Bíblia. O texto de hoje se encontra em Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Percebe, irmãos? Mateus 23:23 são as palavras do próprio Jesus. E por incrível que pareça, ele está falando sobre o dízimo. Eu não vou entrar no assunto histórico e nem teológico do texto, porque o vídeo iria ocupar muito tempo. Respeitando os meus colegas do YouTube que dão uma visão diferente sobre o assunto, eu quero que você pense comigo sobre um determinado ponto. Jesus falou que nos últimos tempos as pessoas transformariam a glória de Deus na glória dos homens. Também que as pessoas nos últimos tempos, a última geração seria a mais perversa, que ela iria distorcer os ensinos da palavra. Também a Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas iriam constituir líderes, mestres, que falassem segundo o coração delas. Ora, isso me faz lembrar-se de Abraão, que quando Sara, querendo ajudar a Deus, diz para Abraão assim: tenha relações com a minha empregada, minha concubina, e com ela terás cumprido a promessa de Deus. Interessante que a Bíblia diz que foi agradável aos ouvidos de Abraão. Ora, eu não estou aqui para te ensinar ou para te influenciar se dízimo é do Antigo ou se o Novo Testamento deve obedecer. Eu acho que você tem toda a liberdade, assim como Lutero determinou, você tem toda a liberdade de acreditar e de crer nas suas convicções. Se você quer acreditar que dízimo é de Israel, de judeu e para o Antigo Testamento, não vejo problema nenhum. Eu acredito que seus pastores também não devem ter nenhum problema sobre isso. Desde que, existe um detalhe aí, desde que você acredita nessas coisas para poder dar mais. Você simplesmente diz assim: olha, eu não vou ficar preso à lei, eu não quero ficar preso a 10%, eu quero dar 20, 30, 40, 50, 60%. Por quê? Se você acredita em tudo isso que se fala na internet, ou se fala em alguns lugares, que dízimo é da lei, que dízimo é do Antigo Testamento, que dízimo é para os judeus, que dízimo é para Israel, para dar a menos, eu garanto para você, você não tem um problema no Antigo Testamento, porque esse problema você resolveu. O seu problema vai estar no Novo, porque este tipo de ensino foi agradável aos teus ouvidos. E logo você tem um problema no Novo Testamento que diz: os avarentos não herdarão o reino de Deus. Você acredita nisso para dar a menos, para justificar a avareza que está dentro do teu coração. Não faça isso, irmãos. Deus não precisa do seu dízimo nem da sua oferta, mas a obra de Deus precisa. Só em 2017, praticamente 800 igrejas já fecharam as portas porque não conseguiram pagar o aluguel. E isso se deve também, não culpa somente do diabo, mas daqueles que não honraram seus compromissos uma vez quando estavam lá. Eu quero que você pense nisso. Você tem uma responsabilidade e um compromisso com a obra de Deus. Você crendo ou não,
você precisa investir e ajudar na obra de Deus. Muito obrigado por ter ficado comigo até este momento. Não está na Bíblia aquilo que ainda não te contaram.